Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. Programa Na Sua Opinião. Se você gostaria de participar enviando ideias, temas, basta acessar as redes sociais. Você está vendo agora, através do Facebook, do Instagram, do YouTube. O programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite é com imenso prazer que recebemos Thomas Korontai. Ele é presidente do Partido Federalista. Thomas, obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer receber aqui. É um prazer também estar aqui nesse programa. Opinião, né? Na sua opinião, que é o mais importante, a opinião do entrevistado. Exatamente, né? Então isso aí é muito importante. Nós vamos daqui a pouco. Se já estiver no ponto, pode rodar a matéria, daqui a pouquinho a gente volta com a entrevista com o Thomas. Você já parou para pensar para onde vai o dinheiro que você paga de impostos? É para manter os serviços básicos da população que existem os tributos. Mas a maior parte desta arrecadação vai direto para a União, que redistribui apenas um percentual para os estados e municípios. E a conta fica assim: 57% da arrecadação fica com o governo federal, 25% nos estados e 18% nos municípios. Na sua opinião, o brasileiro paga muito imposto? Com certeza. Muito, acima da média. Paga. Paga muito sim, muito imposto. Demais. Muito imposto. Muito. Com certeza. Muito, até demais. Por quê? Muito roubo, né, eu acho. Tem muito roubo no Brasil. É injusto porque a gente não recebe retorno nenhum, né? Só trabalhamos para pagar imposto. E são más políticas públicas que acabam aí contribuindo para isso. Nós pagamos muito pelo seguinte motivo, não tanto pelos valores, mas sim pelo retorno que nós não temos de absolutamente nada. Thomas, primeiro para a gente deixar bem claro, elucidar e o telespectador, a todos, o que vem a ser o Partido Federalista? Quais as ideias, de onde surgiu, quais os principais pontos que o partido defende? Bom, o partido surgiu de uma ideia, de um movimento que começou aqui em Curitiba em 1991, né, no dia 17 de outubro, que eu considero a data de lançamento do movimento federalista de 1991. E a ideia, o eixo principal o propósito desse movimento e, por conseguinte, a criação de um partido, alguns anos depois, foi criado em 98, registrado em cartório em Brasília em 1999, o eixo central é o federalismo pleno. E o que é o federalismo pleno? É um novo modelo de Estado, né? Um novo modelo de federação para o Brasil, onde cada Estado tem autonomia tributária, legislativa, judiciária e administrativa. Alguma coisa parecida com os Estados Unidos, com o Canadá, com a Suíça, a Alemanha, a Austrália também são países que têm um federalismo bem mais avançado. O nosso modelo de federação é muito concentrado, concentra 2/3 de toda a arrecadação tributária no governo central, esvaziando municípios, esvaziando os estados. Os estados e municípios depois têm que correr atrás de Brasília para conseguir trazer alguma coisa de volta. Quer dizer, o tributo, no caso de Curitiba, do Paraná, que é recolhido aqui. Cerca de 2/3 ele é enviado à União. Automaticamente. É um sistema tributário que nós temos que é automático. E aí depois, para se pleitear alguma coisa, você tem que entrar, como se fala, na fila, fica lá esperando uma liberação em tese daquele tributo que foi recolhido aqui em Curitiba e no Paraná. Exatamente. Existem mecanismos de transferência direta, como o Fundo de Participação dos Municípios, o Fundo de Participação dos Estados, que é a redistribuição de valores arrecadados dos chamados impostos, né, que é o imposto sobre os produtos industrializados, o IPI, e o imposto de renda. Basicamente, esses dois tipos de impostos, imposto de renda pessoa física e imposto de renda pessoa jurídica, né? E uma outra coisinha lá, mas o resto fica com a União. Então, todas essas contribuições, que eu não entendo que contribuição seja obrigatória, é um imposto também.
Só que com uma natureza jurídica que foi criada ainda no governo do Fernando Henrique, ele aumentou em 10 pontos percentuais em relação ao PIB a carga tributária por conta da criação dessas formas de contribuição, entre aspas. Que vão diretamente. E ficam lá, porque daí a União não tem obrigação de distribuir, não tem obrigação constitucional. A Constituição diz que só os impostos. É tudo malandragem, né? Infelizmente é uma grande malandragem. Mas você não acha que isso daí passa por uma reforma tributária mais profunda, que se discute há muito tempo, mas na prática nunca aconteceu? E eu acho que também não vai acontecer nesse governo, não vai. Provavelmente no outro vai se discutir novamente, mas se não for tomada alguma atitude para valer, não acontece. E não tem como acontecer, porque o Brasil não tem como ter uma reforma tributária. Tem que ter uma reforma do sistema tributário. Mas para ter uma reforma do sistema tributário, é preciso que exista uma reforma da estrutura do país. Toda a estrutura demanda custos, e a estrutura do país demanda muitos custos, não só na Previdência, como em toda a estrutura administrativa, burocrática, nos 3 poderes e nas 3 esferas de poder. É só observar o que está acontecendo com o Estado do Rio de Janeiro, com o Estado do Rio Grande do Sul, com o Estado de Minas, não conseguem mais pagar a sua folha de pagamento. Mas né? aí também não ocorreu também um desmando dos governantes que começaram a gastar mais do que podia e achando que tudo ia se resolver, né? Com um passe de mágica. Achando que, não, tem dinheiro do governo central. É dinheiro do próprio Estado, dinheiro dos próprios municípios, mas criou-se convencionou-se essa forma me fugiu a palavra agora, mas convencionou-se a maneira de se retirar os tributos, ninguém se queixa, né? E os prefeitos e governadores vão a Brasília para reivindicar isso. Aí tem todas aquelas questões partidárias, né, clientelistas, com os deputados, com o ministro que é da base, que é de um partido, que é de outro, que é da coligação, que é não sei o quê. Então, toda essa bagunça que se vê hoje no país é fruto deste modelo. Mas aí você não acha que isso passaria por uma reforma até institucional e constitucional para se implantar esse novo sistema? Sem dúvida. E por onde começaria isso? Bom, veja, é necessário substituir a atual Constituição. A nossa Constituição, eu até deixei no porta-mala do carro, ela é assim, né? É uma Constituição com 250 artigos, com quase 110 emendas, desde 1988. Né? E é uma Constituição que depende, ainda 2/3 não estão regulamentados, e ela depende, portanto, de legislação inferior. A história da regulamentação, né? Está lá na Constituição, mas como é que vai implantar isso? Exatamente. Né? E, convenhamos, né? A maior parte da Constituição é impraticável, não tem como, nem sequer regulamentando, não tem como colocar em prática. Então eu costumo carregar na carteira duas demonstrações interessantes, né, de como que a gente pode fazer as pessoas compreenderem o que deveria ser uma Constituição. Esse aqui é a Constituição americana, né? É a Constituição americana, com 7 artigos, 27 emendas, 240 anos. É uma Constituição de princípios. E aqui é a Constituição, um ensaio constitucional que nós produzimos ao longo desses anos todos e que está disponível à população brasileira que está sendo convidada para se tornar constituinte. Isso aqui é um ensaio de uma Constituição federal para o Brasil. É uma Constituição de princípios, é um ensaio, tem 87 artigos e 19 disposições transitórias. Mas aí você passaria por uma outra Assembleia Nacional Constituinte. A ideia não é essa. A ideia é porque uma outra Assembleia Nacional Constituinte vai produzir uma outra Constituição Frankenstein. Exatamente, mas era esse ponto, né? Porque você vai cair num sistema já de lobbies, conhecido, né? De lobbies, exatamente. E como se implantaria isso? Então, isso aqui se implanta por meio de um referendo popular. Mas para se chegar a esse momento desse referendo, é preciso se criar um ambiente popular
em torno do federalismo pleno, dessas ideias centrais de que o dinheiro deve ficar na cidade, o dinheiro deve ficar no Estado, que tem que parar de ir para Brasília, acabar com esses 40 ministérios, deixar lá só o Ministério da Defesa, o Ministério das Relações Externas, algumas secretarias normativas e ponto final. Moeda, Forças Armadas, Suprema Corte e Relações Externas é o governo central que cuida. O resto é Ficaria no município e no Estado. Exatamente. Nós não estamos inventando nada, é assim a maior parte dos países que estão no primeiro mundo, né? Então, esta é a resposta que fizemos ainda em 91. Por que o Brasil é tão rico e seu povo ainda está pobre, né? Porque nós, realmente, se for estratificar a renda, porque é muito fácil, você pega, a renda per capita do Brasil é 8, 9, 10 mil dólares, só que a renda dos grandes grupos, dos donos dos grandes grupos econômicos está misturada com a renda, entre aspas, daquele que mora na rua, né? Que quando ganha o salário mínimo, né? Então, é uma estatística mentirosa, que o Roberto Campos sempre dizia que estatística é como um biquíni, né? Mostra tudo, mas esconde o essencial. Ou dentro desse exemplo que você deu, aquela história, né? Qual é a temperatura média do ser humano? 36, mas você pode ser obtido através. Você colocar a cabeça no forno a 100 graus e o pé no freezer a menos 50, você vai chegar... Chega numa média. Numa média, só que aí a pessoa está morta. Exatamente. Não quer dizer... A estatística realmente tem que tomar cuidado, porque é o que você falou. Às vezes pega aquele grande industrial, grande empresário e aquela pessoa que está no estado passando fome, com muita dificuldade. Mas e esse dinheiro, ficando no município e ficando no Estado? Eu conheço um pouquinho desse sistema, eu passei algum tempo nos Estados Unidos e realmente a gente nota que a coisa funciona melhor, é mais rápido, é mais ágil. E a própria eleição da população lá, a população ela não elege só o prefeito, né? Ela elege o prefeito, ela elege o xerife, que seria aqui o secretário de Segurança Pública, lá não é do Estado, é das cidades, né? Em muitos casos ela elege o juiz. Sim. Quer dizer, isso causa um comprometimento maior das pessoas. Até o escrivão de cartório. Exato, com a comunidade. Porque lá não é quem vai ser o secretário, vai ser nomeado pelo governador. Quer dizer, a população, gostando ou não dele, ele é nomeado e acabou. Sim. Lá não, ele é lei. Por isso que às vezes o pessoal fala, mas a urna eletrônica lá não funciona, um país tão adiantado. É que lá, numa das últimas eleições que eu estive lá, eu notei, em muitas cidades, estava se elegendo 19 pessoas, 19. Assim, prefeito, o xerife, e também discutindo sobre nomes de rua, se pode aumentar a rua lá, não, se autoriza, tudo isso orçamento, na mesma eleição, sim, mas sim. Tudo discutido lá pela própria comunidade. Exatamente, e é isso que nós chamamos de democracia local, a democracia de verdade, né, que ela é praticada. A melhor forma de democracia que pode ser feita, porque a democracia não é um instrumento perfeito, mas a melhor forma é quando ela é praticada nas menores células, vamos colocar assim, sabe? Então, a comunidade, a cidade é a comunidade, e as pessoas moram ali, elas conhecem os problemas. Então, elas conseguem entrar num acordo, procurar até uma democracia de consenso, onde 65%, 70% das pessoas acabam votando, não estou falando em pessoas, mas pelo menos em determinados temas, como você bem colocou, né? Existe um outro problema aqui no Brasil, que são as estruturas municipais e as estruturas estaduais, que são ditadas pela Constituição. Então, a Constituição aqui, ela diz que tem que ter uma prefeitura, que tem que ter Câmara de Vereadores, que tem que ter partidos políticos na cidade. E nós estamos propondo que a cidade tenha liberdade para escolher se vai eleger um prefeito sem partidos ou se vai contratar um administrador urbano. Como é nos Estados Unidos, várias cidades são assim, contratam o city manager, né? Inclusive porque lá a cidade pode falir, né? Exatamente. A cidade lá, como uma empresa aqui no Brasil quebra, a cidade lá pode falir. Exatamente. Então ela tem que ser administrada dentro dos parâmetros, porque ela corre esse risco, né? Corre esse risco. Detroit, né? Detroit, exatamente. Detroit faliu. Grande cidade, né? Capital do automóvel, que era, né? Exato. Então, no lugar de uma Câmara de Vereadores, que tem salários, que tem um imenso buraco negro dentro dessas câmaras de vereadores que nunca ninguém levantou ainda. Nunca ninguém levantou.
Curitiba recebe 2% do orçamento, a Câmara de Vereadores, né, 2% do orçamento de Curitiba, deu 150 e poucos milhões de repasse, né, o ano passado, mas se você somar a renda, né, o pagamento dos 37 vereadores, com todos os seus penduricalhos, salário, 13º que estão querendo aprovar agora, não chega a 30 milhões, né, E o que é resto? muito dinheiro. E cadê o resto do dinheiro? E isso acontece nas câmaras, pelo menos na maior parte do país, acontece desse jeito. Então, é preciso dar liberdade para os pagadores da conta, os donos da cidade, que é o povo onde mora, né, que mora lá, para determinar se eles querem pagar um vereador ou querem substituir isso por um conselho municipal. Então, não vai ter conselho municipal, vai ter um conselho ligado diretamente à gestão administrativa da cidade, com uma companhia de desenvolvimento. Cada cidade escolhe o seu jeito de administrar. São Paulo, uma cidade grande, Curitiba tem suas regionais, pode perfeitamente descentralizar muito, não digo separar, né? Mas digamos que 80% da arrecadação de ISS, IPTU, outros impostos que são locais, que a cidade estabeleça, fiquem naquela regional com um prefeito, um subprefeito eleito pela própria comunidade, né? E manda 15%, 20% para a matriz, para fazer o planejamento macro da cidade, as ruas grandes, etc., as obras que interessam a toda a cidade, enfim. Dá para fazer, né? Mas é preciso liberalizar o país. O país tem que se desengessar. Então, mas né? aí é o ponto, é exatamente isso que eu te perguntar agora. Para se conseguir uma reforma constitucional, agora está se debatendo muito da Previdência, etc., é um drama, porque não atinge quórum, não tem votação. Por isso que precisa o referendo. Então, mas aí através do referendo, quem daria o start nesse referendo? Como é que... Um presidente da República eleito pelo povo. Então precisaria de um presidente que realmente concordasse com essas ideias para tentar, vamos assim dizer, desburocratizar, porque se for através do processo legislativo é muito complicado, é muito demorado. Não passa. Por isso que eu disse que é preciso criar um ambiente nacional que tenha conhecimento dessas ideias e que deseje ter essas ideias. Não aceite mais nada a não ser isso aqui. E que eleja um presidente da República federalista que, uma vez investido dos poderes, ele possa, então, convocar o Congresso e pedir ao Congresso autorização, seja por uma PEC ou qual instrumento for, para transferir o poder derivado que o Congresso tem para o poder original. Né? E você acha que a população brasileira hoje, ela concordaria com isso? Ela tem um real entendimento do benefício que, em tese, isso poderia trazer? Fazem 26 anos que eu estou à frente desse movimento e fazendo muitos testes, além de estudar, amadurecer o projeto e tudo mais, né? Evidentemente que eu andei pelo país todo e conversei com pessoas de todos os estratos sociais. O entendimento é absolutamente fácil, não tem dificuldade. Às vezes as dificuldades surgem nas pessoas muito mais letradas, né? Pessoas com alto grau intelectual, que elas costumam criar problemas, né? Costumam encontrar problemas. Mas é isso, é assado, como que vai ficar o Nordeste? Muita gente daqui do Sul. E o Nordeste, os coitadinhos, como é que vão ficar? Puxa vida, eu estive lá, você com certeza também conhece o Brasil, e você sabe que as coisas não são bem assim como se dizem, né? Tem regiões de pobreza, como o Vale da Ribeira, aqui, entre o Paraná e São Paulo, né? Mas tem muita potencialidade, sabe? Todas as questões, elas são estruturais. Mas então se não houver um repasse de verba para esses locais onde a pobreza é mais intensificada, ela não ficaria difícil de resolver o problema? Tem alguns lugares, você tem razão, e tem alguns estados que realmente não têm infraestrutura, digamos, a densidade de uma infraestrutura, uma densidade demográfica. O Amapá, por exemplo, depende de 90% de verbas do governo federais, federal. Né? Só que não chega lá.
Cheguei Esse é um parte. outro problema, é o A desvio interface no meio do política. caminho, né? Porque é aquela história, uma das departamentos mais antigos, ou mais antigo do Brasil, é o tal do DENOX, né? Departamento Nacional de Obra contra a Seca. Sim. Se todo o dinheiro que foi destinado ao DENOX chegasse, com certeza o problema da seca já estaria resolvido. Exatamente, né? Então, eu conversei com empresários do Amapá e contei a ideia, pensei que eu ia apanhar até, né, quando eu falei que precisa ser transformado em território. O Estado precisa ser transformado em território federal para que ele tenha Como era tutela. o Acre como era um tempo atrás também, né? o Amapá, Acre, O Acre. Amazonas, Roraima, né, para que a federação tenha o controle sobre a tutela, né, sobre aquelas regiões, só que misturando um pouquinho com o sistema alemão de federalismo cooperativo, né? Ou seja, em vez de o dinheiro sair dos estados para ir ao governo central, para que este faça, no modelo atual, a redistribuição para esses estados, esse dinheiro não vai para lá. A União vai apenas coordenar um processo, vai tutelar, vai colocar um interventor, né, uma espécie de um administrador de território, e os estados superavitários vão fazer investimentos não a fundo perdido, vão fazer investimentos com tecnologia, com negócios, com empresas, com tudo que for possível, como países fazem em relação a outros, né, para que se desenvolva de forma sustentável, considerando que é a região amazônica, né, praticamente, que se promova o desenvolvimento. E quando um desses territórios tiver condição de autossubsistência, por meio da população se faz um plebiscito, se tem condições se querem, se a população concorda também em se transformar em Estado autônomo, federado, então faz o plebiscito e remete o resultado ao Congresso, e o Congresso então libera para que se torne Estado. E nós não inventamos nada, este é exatamente o processo americano que está descrito nessa Constituição. Você não acha que isso, nesse momento brasileiro, e com o que anda acontecendo aí no mundo, não seria um pouco confundido com o movimento separatista? Vai dar autonomia, daqui a pouco esse Estado não vai querer mais fazer parte do Brasil, ou senão aquele outro Estado vai querer se unir ao terceiro e quarto e vão formar um outro país? Não corre esse risco? Não se corre. Na verdade, quando o casamento está muito ruim, é que se corre o risco de separatismos, né? Então, por mais que hoje ainda seja meio folclórico em alguns lugares, mas o folclórico pode se confundir com aquele probleminha que vai se tornar um câncer e depois se torna uma metástase. Quanto tempo demora? Não sei quanto tempo demora. Mas se deixar assim, a natureza ela vai responder exatamente como se responde a uma conta de 2 mais 2, vai dar 4, né? Agora, quando você tem uma nação como os Estados Unidos tem os estados autônomos, né? Então ele foi um processo um processo centrífugo, e nós estamos num esforço para tentar fazer um processo centrípeto. Todas as ameaças separatistas que nós tínhamos que passar, já passamos. O Brasil tem um milagre de se conseguir fazer uma nação, né, um território grande dentro de uma América do Sul fatiada, digamos, com tantos outros países. Muito fatiada, né? E então os portugueses foram gênios nesse ponto, né, gênios estratégicos realmente de se conseguir manter dessa forma. Hoje nós temos condição perfeitamente de fazer isso, exatamente com alguns estados que se transformam em territórios, justamente para evitar que nós percamos, por exemplo, boa parte da Amazônia para os estrangeiros que querem relativizar a soberania. Eles estão, inclusive, financiando ONGs, etc., para subverter os índios, né, os indígenas, criar nações, povos que não existem indígenas, não existe povo, sabe? Então existem indígenas e dessa maneira esses indígenas poderão se juntar e declarar uma autonomia perante a ONU, até porque o presidente Lula já assinou em 2003, 2004 um tratado
que nós temos que denunciar esse tratado quando chegarmos ao poder. Nós temos que denunciar esse tratado. Por quê? Né? Qual o risco dele? O risco é de nós perdermos parcela do território nacional. Porque ele vai ser reconhecido perante a ONU. Exatamente. Mesmo que o Brasil não reconheça, a ONU vai reconhecer. Exatamente. Então, este é o projeto de longo prazo, os chamados interesses internacionais, né? Que, já que o Brasil não cuida bem do seu próprio patrimônio, virou uma casa da mãe Joana, a turma começa realmente a ficar de olho. Já tem mais de 100 mil ONGs naquela região lá, então é preciso tomar muito cuidado, é por isso que precisa transformar aquelas regiões em territórios federais para acabar com a corrupção, acabar com esse desvario. Essa história de ONG é muito complicada. É, né? muito Porque, complicado. teve uma época que estava na moda, né? Não, tudo que era ONG era transparente, era legal, era moderno. Aí começou a surgir escândalos, né? Exatamente. Começou a surgir a origem de certas ONGs. Mas tem muitas não todas, ONGs lógico, fora, mas, claro. Uma boa parte aí com uma origem duvidosa, etc. Eu tenho histórias de pessoas que chegaram na década de 50, 60, naquela região, que me contaram histórias assim, que, olha, é impressionante. Você falava do partido, você falou que você já percorreu alguns estados. Qual a pretensão política sua e do partido? Bom, veja, todo partido tem a pretensão de chegar ao poder, né? Essa é a primeira pretensão. Mas a nossa pretensão de chegar ao poder é exatamente para poder mudar o Brasil. O Partido Federalista ele foi criado para isso. Não foi criado para fazer parte do jogo, fazer coligações, essas coisas todas. Tanto que no programa nós somos contra até o fundo partidário, contra financiamento público de campanhas, etc. Nós queremos chegar àquele ponto em que o brasileiro passe a acreditar num movimento político onde um partido é apenas um detalhe necessário para a condução de todo o processo de transformação via eleição, via democracia. Então, nós estamos atuando em outras frentes também, como movimento pelo voto impresso e por outras frentes que vão surgindo. Eu coordeno um grupo chamado Convergências, com mais de 50 movimentos, os movimentos de rua, movimentos civis, enfim, com gente bem interessante do país inteiro, justamente para poder criar essas frentes como aqueles pracinhas da Segunda Guerra Mundial, os pracinhas brasileiros. Eles tinham um acrônimo, né, que era o SOFCAVEM, né? Sustenta o fogo que a vitória é nossa, sabe? Então, nós mais ou menos estamos agindo com essas estratégias também. E a ideia realmente é eleger um presidente da República. Inclusive, nós estamos entrando com uma medida judicial, diferente, inclusive, do que foi tentado e que está parado lá no Supremo. O Supremo não deu fim, ele só sentou em cima do processo para dar repercussão geral assim que tomar a decisão em relação ao mérito da ação de um mandado de segurança que chegou em grau de recurso extraordinário de um advogado chamado Rodrigo Mesumo, lá do Rio de Janeiro. E nós estamos entrando com uma outra medida, né, diretamente no Supremo para garantir a candidatura à presidência da República desse que vos fala, né? Então, nós sabemos exatamente o que deve ser feito. Nós sabemos que é necessário que exista uma candidatura viabilizada, uma candidatura avulsa, se for o caso, já que o partido não tem tempo mais de recolher assinaturas para obter o registro dentro da legislação, que é um ano, né, antes das eleições, e dessa maneira nós possamos, então, construir o partido ao longo do processo, junto com o movimento federalista, mas com uma candidatura avulsa. Se essa candidatura avulsa for aceita pela população a tal ponto de se tornar um fenômeno, como aconteceu com Macron na França, com En Marche, que peitou dois lados que faziam um governo de hegemonia na França, direita e esquerda, faz lembrar alguma coisa aqui no Brasil também, né? Embora a PSDB não seja de direita, né? E então, quem sabe, se isso tudo der certo, com a providência divina, a gente vai chegar realmente lá a ponto de ter a força política necessária, que é a força popular, e poder propor ao Congresso, que vai estar
pressionado, né, pelo peso eleitoral de um presidente eleito, federalista, eu sonho com esse cenário, né? Se ele vai ser possível para 2018, eu não sei, mas quem sabe isso aconteça. Se isso acontecer, nós temos uma data já marcada para o referendo dessa Constituição, desse ensaio constitucional, para o dia 21 de abril de 2019. Mas antes que eu encerre a questão da Constituição, é preciso dizer que isto aqui é um ensaio. E como ensaio, nós criamos um comitê de notáveis. Nós estamos convidando pessoas de altíssimo gabarito, entre economistas, juristas, filósofos, sociólogos, militares, enfim, cada um de um ou dois de cada setor, de 18 a 20 pessoas no máximo. Nós já temos alguns que estão fazendo parte, que é o Luiz Felipe Toledo Bragança, o Rodrigo Constantino, o professor José Stelli, não José Stelli, né? José Stelli. E tem mais algumas pessoas que estão sendo contactadas, né? Estamos conversando, para compor esse comitê de notáveis. O que ele vai fazer? Ele vai analisar esse ensaio e vai analisar as demandas que estão chegando da população. Quem quiser acessar, pode acessar constitucionalfederalista.org.br, depois a gente vai deixar no GC, né? Isso na edição. E aí, as pessoas, qualquer brasileiro é constituinte da sua carta. Vai poder sugerir e já tem boas ideias lá. É incrível, pessoas que às vezes a gente nunca ouviu falar e que vê a ideia colocada, elas, poxa vida, não tinha pensado nisso, né? Queria agradecer a tua presença, nosso tempo já esgotou. Claro. E colocar à sua disposição, se você quiser passar algum contato, algum telefone, alguma rede social para o nosso telespectador, por favor, fique à vontade. Sem dúvida. Nós temos o federalista.org.br, que é o site do Partido Federalista. Temos o site do movimento, o mf.org.br, ou Movimento Federalista, procura na internet e acha fácil, né, no Google. Temos no Facebook, facebook.com/os federalistas, tem a nossa página. E então essas são as entidades, os endereços mais fáceis de nos encontrar. Tem YouTube, tem um monte de outros sites, tem o livro, tem o ensaio constitucional. Tudo isso pode ser encontrado no site do Movimento Federalista, que é uma espécie de funil direcionador para os interesses de cada um. Mais uma vez queria agradecer a sua presença aqui, foi um prazer recebê-lo. Da mesma forma. Programa Na Sua Opinião. Boa noite.